Tá. A hora extra vai repercutir nas verbas rescisórias em geral, aviso prévio, 13º, férias, FGTS, né? Vai repercutir, vai ser integrada no repouso semanal remunerado, né? E ao longo do contrato, basicamente as mesmas parcelas, reflexos ao longo do contrato, 13º, férias e FGTS recolhidos, se for o caso do contrato não ter terminado ainda. Então, em resumo, 13º, férias, FGTS, tanto no 8% quanto no 40%, né? Tanto igual? Tanto nos 8% quanto sobre eles, se o contrato terminou, os 40%. Sim, entendi. Quanto à sua integração no repouso semanal remunerado. E só, porque na verdade, embora, olha só, o pessoal do TST nunca foi acusado de saber matemática. Isso da porra não é de matemática, não estou brincando, é sério. Aí você vai encontrar OJ da SDI no TST dizendo assim, as horas extras não, as horas, o adicional de periculosidade não incide sobre as horas extras. Mas as horas extras levam em conta a periculosidade. Matematicamente é a mesma coisa. Eu fazer 10 vezes 15 ou 15 vezes 10 não fede nem chega. O valor numérico é igual. Mas você vai dizer que o adicional de periculosidade, você vai ver, ele incide sobre o salário base. É verdade. Mas quando você apura o adicional de periculosidade ou de insalubridade não é que é o mínimo, o de periculosidade, o valor dele integra a base de cálculo das horas extras. Por quê? Porque a súmula 264 diz que todas as parcelas de natureza remuneratória compõem a base de cálculo das horas extras. Então, quer dizer, você calcula os 50%, a hora normal é 50%, sobre uma base de cálculo que leva a periculosidade em conta. Se você fizer na ordem inversa, calcular a periculosidade sobre a hora extra, tecnicamente está errado, mas numericamente não tem nenhuma diferença, é a mesma coisa. Então, em suma, só não incide sobre as verbas indenizatórias, né? É que na verdade, assim, mas verba indenizatória ao longo do contrato, deixa eu ver, algum dano, que realmente não tem nem como, né? O que é indenizar? Você falou indenizatória. O que é indenizar? Já parou para pensar na palavra? Indenizar é tornar indene. O prefixo in quer dizer não. Indene, sem danos. Então não tem nada a ver realmente com a hora extra, não tem nem como, né? Indene, houve um prejuízo de 15. O que é indenizar? Pagar os 15 para eliminar o prejuízo. Tecnicamente, indenizar é isso, é você restaurar o patrimônio que foi diminuído, né? Então, realmente, não tem nada a ver com a hora extra, isso, na verdade. Então, qualquer tipo de dano ou supressão intrajornada, interjornada, nada disso vai incidir, né? É porque, na verdade, hoje, a supressão da intrajornada, desde a reforma de 2017, tem natureza indenizatória. É paga pelo valor da hora normal, com adicional de, no mínimo, 50%, pode ser mais se a convenção estipular, mas é natureza indenizatória, portanto, não gera reflexo em nada. Inclusive, eu não acredito que uma questão sacana venha, mas pode ser. Imagina que a questão te diga assim, o empregado, ele começou a trabalhar em 2015, 2016, tá? Você ajuizou a ação, você está em 2021, era 2022? Tá, nós estamos em abril. Você vai ajuizar a ação buscando até o período não prescrito, abril de 2017. O que vai acontecer? E ele tinha apenas 30 minutos de jornada em jornada superior a 6 horas, que deveria ser de 1 hora. Você pode dividir o intervalo não gozado de modo integral, né? Antes de novembro de 2017, você pede 1 hora cheia, embora ele tenha faltar meia hora, 1 hora cheia, com os reflexos, porque tinha natureza de hora extra, está na súmula 437 do TST. Agora, a partir de 11 de novembro de 2017, a lei passou a dizer, isso aqui é indenizatório, não reflete em nada, e só os minutos que faltam. Então, a divisão é bem clara. Dependendo de quando você peça, você vai pedir como hora extra e 1 hora cheia, com reflexo e tudo, ou então, a partir de 11 de novembro de 2017, como verba indenizatória, só aquele valor sem reflexo algum, e apenas o tempo que faltava. No meu exemplo, meia hora por dia. Sim.
Aí com... Eu não acredito que uma questão venha com essa divisão, né? Desde que entrou em vigor a reforma, as questões todas que eu vinha vendo, elas dizem assim, o empregado foi admitido em dezembro de 2017, ou seja, já tinha esse problema. Mas caso venha, você separa. O diante da reforma tempo de registro, né? Diante da reforma, legislação anterior, após a reforma, a legislação atual. Entendi. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tu escreveu jornada de trabalho, o que é? Tu escreveu jornada de trabalho, tu lembra o que é? Vê a próxima então. Rapidinho, só um detalhe que eu falei, né, que eu disse que ia comentar sobre reflexo em repouso semanal remunerado. Olha lá. Digamos, o repouso semanal remunerado, só para arredondar, facilitar o que eu falar, ele é mais ou menos 1/5 das horas extras. Mais ou menos, né? Uma bobagem. O repouso semanal, eu já vi muita besteira, até de juiz, assim, o repouso semanal remunerado é 1/6. Por quê? Porque para cada 6 dias trabalhados tem um dia de folga. Claro que não, né? E os feriados? Nós temos feriado para porra nesse país. São 11 feriados nacionais, geralmente tem no mínimo 6 estaduais, mais os municipais. Então, se você fizer no bico do lápis, mais ou menos, o repouso semanal remunerado, ele é mais ou menos 1/5 das horas extras. Dependendo do mês, você pega o mês de novembro, que nós temos uma porrada de feriado, dia 2, aqui em Manaus, por exemplo, dia 2, que é feriado nacional, dia 15, que é feriado nacional, dia 20, que é feriado estadual. Quer dizer, além dos domingos, 4 domingos pelo menos, nós temos mais 3 feriados. Quer dizer, são 7 dias sem trabalho e 23 de trabalho. É mais do que 1/4. Né? Então, quer dizer, varia mês a mês, mas na média, se você pegar o prazo dos 2 anos, dá mais ou menos 1/5. Olha o que acontece. Eu só estou dizendo isso para poder dar o exemplo do que eu quero fazer. Digamos que as horas extras deem R$10.000, tá? Você calcula as horas extras, deu exatamente R$10.000. Aí você calcula o repouso semanal remunerado, 1/5 vai dar 2.000, 10.000 com 2.000, tá? Aí você vai calcular as demais parcelas, aviso prévio, FGTS, 13º e férias. Você calcula sobre os 10 ou sobre os 12, também levando em conta o repouso? O que vocês acham? Que é, porra? Nos 12. Eu acho que é uns 12, né? Semana é remunerado, né? Leia, please, OJ 394 da SDI1 do TST. OJ 394. Se não for essa, é outra. Professor Paula, se não for essa, é outra. Nossa, tá até grifado aqui. Tá grifado A já? amiga lê que ela é. Ah, aquela Repouso visível semanal ali, ó. remunerado. O meu tá grifado. O quê? Visível. 394. Essa aí. Essa do Bizinho mesmo. Semanal remunerado, remuneração. Raiva, amiguinho. Repouso semanal remunerado. RSR, integração das horas extras. Não repercussão no cálculo das férias, do 13º salário, aviso prévio e dos depósitos da FGTS. A majoração do valor do repouso semanal remunerado, essa mesmo? Essa mesmo. Remunerado em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio, do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem. Pois é, olha só. Quando o empregado recebe o salário do mês, o salário do mês cobre todos os dias, inclusive o dia de repouso, não é verdade? Então, o salário do mês, que cobre o dia de repouso, é base de cálculo do aviso prévio, das férias, do 13º e do FGTS. Mas se além disso, ele ainda cumpre horas extras de modo habitual, as horas extras também vão repercutir no repouso semanal e aumenta o valor do repouso. Mas esse aumento não vai repercutir nas demais parcelas. De modo mais simples, o repouso semanal remunerado, que corresponde à integração das horas extras, ele não deve ser levado em conta para calcular as demais parcelas. Então, no meu exemplo, você tem 10.000 de horas extras, 2.000 de repouso. Você vai calcular o aviso prévio, o 13º, as férias do FGTS apenas com base nos 10. Você ignora a repercussão do repouso. Essa é a OJ 394. Tá? Entendeu, amigo? Ela tá assustada. Eu entendi, agora eu entendi.
Porque ele está dizendo assim, olha, isso é um absurdo. Essa OJ é uma estupidez matemática. Ela está errada, mas é o que você entende. Ela é tão estúpida. Você entendeu? Estou falando de novo. O cara dela falar de novo. Por favor. Entendeu? Mas fala de novo. Por Olha só, gentileza. quando eu era juiz lá em Tabatinga, tinha foi lá um índio, né, reclamar contra a FUNAI, na época era competência cabalista. Ele era professor bilíngue na aldeia. A FUNAI pegava quem falava 3 palavras de português, era professor de português. O cara não entendia porra nenhuma. Eu dizia assim, o senhor trabalhou na FUNAI? Eu trabalho. Morri de rir, eu trabalho. Se fudeu hoje. Quem lhe contratou? Eu trabalho. Puta que pariu. Quem lhe pagava o salário? Eu trabalho. Aí a minha assistente de secretaria, bilíngue, imagina. A minha assistente de sala de audiência levantou e foi lá. Olha, o doutor quer saber se paga. Ele não é surdo, porra, ele só não entende português. Eu já percebi isso, quando a pessoa não sabe Aí eu falar, tem que peguei- falar alto pra você entender. Eu peguei o oficial de justiça, que era da área, tinha um tato melhor, o cara muito paciente, disse, Davi, explica essa porra pra ele, que eu não aguento mais não, vai lá. Aí o Davi disse, olha, assim, porque pá, e a gente rindo. Entendeu? Eu disse, entendeu. Mas explica só mais uma vez para entender bem direitinho. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Entendeu? Mas explica só mais uma vez. Esse cara tá abalado com o custo ainda. Eu estou assustada. Deixa eu me dar o papel para rascunhar, mais fácil. Olha, isso, deve ser. Tá aqui. Olha só, aqui é o salário, não vou pegar uma reta, é mais fácil. Aqui é o salário mensal. No mês, o empregado recebe R$2.000 nesse mês, certo? Esses R$2.000 levam em conta os dias de domingo e feriado que esse cara não trabalhou, então leva em conta os dias de repouso. Quando eu vou calcular férias, 13º, aviso prévio FGTS, eu levo em conta R$2.000. Então, eu estou levando em conta já o valor que corresponde ao repouso. Eu não separo o repouso, confere? Levo em conta tudo. Mas esse empregado, ele faz ainda horas extras, que digamos, nesse mês, deu um total, ou no global, foi um ano, deu um total de R$10.000 de horas extras. Essas horas extras foram integradas ao repouso semanal remunerado, que 1/5 disso aqui, eu vou colocar, para não confundir com 2, vou colocar 15.000 de horas extras, tá? 15.000. 1/5 aproximado dá 3.000. Esse é o reflexo, a integração das horas extras no repouso. O que essa OJ está dizendo? Quando você vai calcular, vai apurar as férias, o 13º, o FGTS e o aviso prévio, você vai levar em conta o valor das horas extras, mas você não leva em conta esse aqui. Você leva em conta esse repouso que está embutido no salário, mas você não aumenta o repouso para calcular essas parcelas. Você leva em conta só esse aqui que já faz parte do salário. Esse aqui o empregado recebe, mas para cálculo das demais parcelas, você deixa ele de lado. Repito, matemática, entendeu? Né? Tá. É o tipo da coisa para você memorizar e esquecer. Porque matematicamente isso não tem lógica, né? As parcelas remuneratórias, isso se choca com a súmula 264. Todas as parcelas remuneratórias devem ser levadas em conta por essas parcelas, mas essa aí é deixada de lado. Isso é tão absurdo que o TRT da Bahia aprovou uma súmula exatamente contrária a essa. Disse que conversa fiada, ele sim, porra. Aí começaram a chegar no TST os casos por conta dessa súmula da Bahia. Mas peraí, TST, você diz que não cabe. O TRT da Bahia diz que cabe, que história é essa? O TST instaurou, foram tantos casos que ele instaurou um incidente de recurso repetitivo, né? Para julgar isso aí. E julgou que esse negócio não vale. Disse, vai incidir sim. O problema é que essa decisão do TST, que mata essa OJ 394, o processo foi suspenso. Está suspenso desde 2016 e o TST não dá prosseguimento. Quando for julgado, essa OJ morre, mas hoje ela ainda vale. Tá? Inclusive, tu não deve ter visto,
Mas agora, anteontem eu estava lendo um RO daqui, eu recorri, eu disse, olha, a juíza, o juiz geral não aplica essa Jota porque ela é absurda. Uma juíza inventou de aplicar essa porra. Eu recorri de tribunal? Não. Inclusive tem adesão do TST, assim assado, que já disse que não. Só que a desembargadora estava atenta, ela disse, mas está suspensa. Peca, fala da puta, enfim, mas o fato é, tirando essa história toda, para fim de prova, o repouso semanal remunerado que vem das horas extras, ele não é levado em conta para apurar as demais parcelas. Como é que isso poderia ser perguntado? A sentença deferiu, mandando levar em conta esse repouso, e você vai recorrer dizendo que não cabe com base nessa Jota. Ou então, que é o normal, a sentença defere mesmo isso, a sentença ignora essa Jota, a maioria ignora essa Jota. Ou então, o empregado pediu que as horas extras que ele recebia e o repouso que era pago, das horas extras, que tudo fosse levado em conta para apurar o 13º que não era recolhido. Você vai contestar aplicando essa Jota. O bis in idem seria, no caso, usar esse daqui junto com esse daqui, O TST diz que o bis in idem é usar esse repouso, não é, né? São diferentes. Esse é uma causa, salário mensal. Essa é outra causa, não é bis in idem, mas o TST diz que é. O certo seria somar tudo? O certo seria você pegar esse total aqui e repercutir para férias, 13º. No nosso cálculo, só faz assim: quem quiser que diga que não vale. Em geral passa, o juiz ou não quer aplicar, ou não sabe do OJ. As empresas não contestam isso aí, com raras exceções. Enfim, a OJ 394 existe, mas ela é de uso prático muito raro. Ninguém usa, ninguém sustenta, ninguém aplica. Ótimo. Não, tá só para cair em prova mesmo. Tá só para... Exatamente. Só para perturbar Outra mais assim, tem duas, uma sobre remessa necessária e outra sobre decisão surpresa. Remessa Isso estava nas questões, a gente queria entender essa questão. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler para o senhor, aqui é bem assim. Em determinada ação trabalhista em face de ente público, a sentença entendeu por julgar o pedido procedente e fixar a condenação em valor correspondente a 80 salários mínimos. Entretanto, o réu, ente de direito público, não recorreu. A partir do caso apresentado, responda aos itens a seguir. Ocorrerá o trânsito em julgado imediato da decisão? Aí a gente foi olhar no índice, tem lá Fazenda Pública, remessa ex officio, duplo grau de jurisdição à Fazenda Pública. Aí a gente pensou o seguinte, só para ver se está certo. Teria o trânsito em julgado imediato, porque vai ter a remessa necessária para o segundo grau. Aí a gente foi dúvida se estava certo. Mas se vai ter remessa, como é que transita em julgado? O trânsito em julgado significa, naquela instância morreu, não teve recurso. Olha lá, só para ficar mais fácil de entender. A remessa necessária, ela é chamada indevidamente, mas ela é chamada de recurso ex officio, recurso de ofício. Não é um recurso, a parte interpõe, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, embora o ente público não tenha recorrido, né, o juiz, quando ele sentencia nas condições previstas no CPC, ele manda o processo para o tribunal reavaliar e só transita em julgado depois que o tribunal julgar a remessa necessária. Para fins práticos, é como se fosse um recurso, só que é um recurso não fundamentado, o juiz só encaminha. Tribunal, eu decidi dessa forma contra a Fazenda Pública, vê se está correto. Mais ou menos isso. Não tem as razões da Fazenda Pública, né? Mas vai o tribunal analisar. O CPC fixa os limites. Pois é, isso que a gente estava vendo. Tem que dizer qual é o ente público, né? Aqui na resposta está dizendo que, tipo assim, não deverá haver a remessa necessária para o TRT, porque o valor é inferior a 100 salários mínimos. Isso. A gente queria entender, a gente não entendeu por que é dessa resposta. CPC. O CPC, ele estipula, acho que é para município, acho que é condenação superior a 100 salários mínimos. Para Estado, acho que é até 500 mil, tem que ver no CPC. Pois é, Estado, município, né? 500 e para a União, varia o limite, né? E para a União, são 1.000 salários mínimos. Abaixo disso, para cada ente, né? Mas o menor que tenha 100 salários mínimos, como se for de 80, não vai ter remessa necessária. Pois é isso que a gente estava, tipo assim, ocorrerá trânsito em julgado. Ocorrerá porque não vai haver remessa necessária. Sim, ocorrerá, nesse caso ocorrerá. Não vai ter remessa necessária. Não vai ter remessa. Só se fosse acima de 100. Condenação é 80. Pois Lê, por favor, o aí, artigo 426, né? 496. 496, lê, por favor.
CPC? CPC. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzido efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Aí vai As hipóteses, quais são? As hipóteses. A menor delas logo. É esse 100 aqui, que é do município. 100. Ou seja, se fosse o município, condenação em 120 salários mínimos, teria remessa necessária. Se fosse o Estado, nesses mesmos 120 já não teria mais, porque acho que é 500 o Estado, né? 500 e 1000 União. Se fosse União, condenação de 800 salários mínimos, não teria, mas o Estado teria. Então é caso a caso. Mas no caso 80 é abaixo da menor delas. É assim, porque É porque aqui não na, acharam no índice, é porque né? aqui na A gente questão. demorou. Não, porque aqui Porque na a questão pergunta só é diz muito assim, ó, ente Mas tem público e remessa o valor. necessária Aí não do fala índice. o município e tal, mas na Pois resposta é, fala mas que vai pelo. é menor do que o mais baixo, Ah, né? Vê bem, ai, o mais essas baixo que questões, tem, o mais baixo que tem E é qual 100, foi esse é de que é 80, 82? então seja qual Fazenda for. pública. Se dissesse 120, você não teria como responder. Entendi. Aí, depende. 120 salários mínimos, depende. Se for município, vai ter remessa necessária, não transita julgado. Se for Estado, não tem transita. Então, mas no caso, não tem essa dúvida. Se for esse mínimo aqui, a partir desse mínimo para lá, aí precisa ter essa remessa necessária. Essa remessa necessária seria o É porque quê? também tem aqui. É o que o recurso faz? A parte recorre, o processo é mandado para o segundo grau de jurisdição, não é verdade? Para o grau superior. A remessa necessária faz a mesma coisa. Só que no recurso voluntário, a parte recorrente expõe suas razões de recorrer. Na remessa necessária, não. O juiz espera, tribunal. É uma revisão, né? Ele não diz nada, ele manda para o tribunal examinar. O tribunal vai ver o processo, o que foi provado, os argumentos, etc. Mas a parte não apresenta suas razões. Pode ser que o tribunal, na remessa necessária, resolva modificar a decisão, mas não tem as razões do recorrente, as razões do recurso, é só a remessa mesmo. O requisito seria o valor mesmo. O requisito é o Então, valor. tipo assim, tem um processo X com valor X, aí ele fala, esse valor aqui, aí ele vai embora. Vai lá, analisa primeiro. Depende depois... de ter sido condenada a fazenda pública e essa condenação se enquadrar no valor. Se for o município, acima de 100 salários mínimos. Se for Estado, assim por A diante. remessa necessária é uma dupla garantia por ser erário público. né? É um valor, mas antes, para vocês terem uma ideia, essa remessa necessária no CPC anterior, antes das mudanças que teve, em 96, eu acho, tinha remessa necessária para a sentença que anulava casamento, tinha remessa necessária para a sentença concedida de divórcio, porra, nem descasar o cara podia, sério, né? O tribunal tinha que examinar, tinha remessa necessária para qualquer sentença condenada à fazenda pública, independente de valor, aí depois passou para 60 salários, hoje não está diferenciado. Tinha remessa necessária para concessão de segurança e mandado de segurança, tinha uma porrada de situação que tinha que mandar para o tribunal. Hoje não, hoje é mais difícil subir, né? Tem que ser um valor alto, 100 salários mínimos é um valor relativamente alto, né? São 120 mil. Né? O município. União, então, por isso, quer ver, o Cristiano, se ele fosse um cara mais atento, ele saberia o que eu vou dizer agora. Teria visto. Lembra lá do Mortinho? Lembro. Do Maués? Pois é. Mortinho foi um sujeito que morreu, por óbvio. O nome Os pais dele entraram com. Nós entramos lá pela história com uma ação e houve condenação. Foi condenação da União e do município de Maués a pagar para cada um deles, acho que era 50 mil cada um desses entes públicos, para o pai e para a mãe. 100 mil pai e 100 mil para a mãe no total, né? Aí na sentença, aí foi falha minha que eu não atentei, na sentença lá no final dizia, processo sujeito ao duplo grau de jurisdição. Não é 50 mil, porra, não dá sem salários mínimos. Uma para a União então é que não dá mesmo. E eu não atentei para isso. Aí quando nós pedimos execução, aí o juiz despachou, disse, não tem execução agora porque tem duplo grau de jurisdição. Aí eu tenho uma petição furreca dizendo, não, foi erro material, está errada a sentença, mas o juiz despachou ainda, acho que ele não vai dar bola para minha petição não, mas foi falha minha, não tem, falha do juiz e minha que não percebi. Né? Mas mesmo sendo mais de uma, porque era 50-50, ele não entendeu o que era. Tem 50-50, Não, deu 100, ainda assim dava abaixo, né? E ainda assim, o salário mínimo era de 110, 1.100, desculpa. Sem salário mínimo daria 110 mil. Somando os dois dá 100. Não, eu entendi que era a somatória dos dois, era 50, 50, 50. Ah, não, é por ente, né? O do município e o da União. Sim, entendi. Eles nem recorreram, para tentar julgar logo, eu só pedi execução, mas aí tem essa bosta aí que eu não atentei. Agora, outra coisa, essa Só decisão... um instantinho. Tá. Ainda no recurso de ofício, então um detalhe que pode interessar para vocês.
Olha só, digamos que foi condenado a sentença, condenou o município a pagar o equivalente a 300 salários mínimos, confere? Tá. Vai ter remessa necessária? 300 salários, município? Vai. Então, remessa necessária. Aí, o procurador municipal, por preguiça, leseira, burrice ou má fé, ele disse assim, bom, já que vai ter remessa necessária, deixa a porra pra lá, não vou recorrer não, vai dar um trabalho da porra, já tem meu salário garantido no final do mês, deixa pra lá, não vou recorrer. Não teve recurso voluntário. Quando chegou aqui no tribunal, o TRT disse, no exame da remessa necessária, eu mantenho a decisão, eu não vou reformar em nada. E aí, nesse caso, o município pode, isso já foi pergunta dessa porra ali, ele pode entrar com recurso de revista para o TST? Ah, tá aqui, é a letra B. Ah, é? Sério? Ó, a pergunta. Caberá recurso de É revista. incabível o recurso de revista. É incabível. Por quê? Bom, no caso que nem remessa necessária vai ter, né? Mas se tivesse, a parte que não recorre, a fazenda pública que não recorre voluntariamente, ela não pode recorrer de revista para o TST, a não ser que a decisão do tribunal tenha piorado a situação. Digamos que o reclamante, ele também recorreu, e a sentença que era de 300 salários mínimos passou para 320. Piorou a situação do município. Nesse caso, o município poderia recorrer de revista, mas se manteve a decisão, não. É difícil um pouco entender essas questões aí, por isso que a gente estava batendo cabeça, A né? questão é na leitura. Nós colocou Tem uma dúvida OJ aqui, específica. Qual é a OJ que diz isso? Tem uma OJ 334, SDI 1. Exatamente, que diz que se não recorreu voluntariamente, não pode recorrer de revista, salvo se piorou a situação. Cabível recurso de revista de ente público que não interpõe RO voluntário. Tá? Desde que tenha piorado a situação. Essa que diz a OJ. Qual é a jovem? É a 3. 334, SDI 1. SDI 1. Olha, para facilitar a busca de vocês em OJ, se bem que o índice unificado ele já direciona para qualquer SDI, é mais fácil. Mas uma coisa que pode talvez facilitar é assim, a SDI 2 só trata exclusivamente de mandado de segurança e ação rescisória. Qualquer outro tema, aviso prévio, se cabe recurso, horas extras, periculosidade, qualquer outro tema, se for em SDI, vai ser SDI 1, não a 2. A 2 é só especificamente mandado de segurança e ação rescisória. Olha aí, ó. São as coletivas, né? Na J2. A coletivas tem SDC, Sessões de Coletivos. Vê outra coisa aí aqui. Outra coisa cadê o papel? Tá aí. Uma coisa ou outra coisa. Não, outro assunto, tem vários, aí a gente queria saber um pouco sobre essa decisão surpresa, né, quando cabe ou não cabe essa decisão surpresa, sobre correção monetária, sobre dano moral. Tá, vamos por partes. Tá, pois aí tem várias coisas que a gente quer Jack falar. Estripador, por partes. Ou Eu vou só Elisa grifando qual que ele Samúdio. vai... Ou isso. Decisão surpresa é quando o juiz decide, mesmo que seja matéria de ordem pública, sem dar à parte a chance de manifestar, né? Então, quer ver exemplo? Olha lá, um caso assim. Tem exceções, tá? Você vai encontrar esse artigo, acho que é 9 e 10 do CPC. Tem exceções, por exemplo, uma tutela de urgência que é liminar, se é de urgência, se é liminar, porra, o que é liminar? Liminar significa, deixa eu fazer um rodeio para te responder. O que é liminar? Liminar é na entrada, quer dizer, no começo do processo, né? O processo reproduz a vida. Liminar é entrada. Antes de entrar é que vem a preliminar. O processo reproduz... Deixa pra lá, esquece. Esquece. Continua! Peraí, eliminar.
olha só, aliás, isso é brincadeira, mas serve para você lembrar das preliminares do CPC do artigo 37. A gente tá batendo nele hoje. Prescrição é mérito, né? Então prescrição não pode ser preliminar. É erro muito comum que na OAB, na prática comum ninguém dá bola para isso, mas na OAB vai tirar ponto. Da preliminar de prescrição, não, ela é prejudicial, ela já é mérito, né? Preliminar é inépcia, a incompetência em razão da matéria. Prescrição, está na prejudicial, sim, prescrição. Tá, pois é, mas olha só, então voltando agora, a decisão surpresa. Eu entrei com um processo dizendo assim, olha, seu juiz, eu sou dirigente sindical, fui dispensado sem justa causa, está aqui, tanto que a empresa me deu aviso prévio, e eu quero ser reintegrado e eu quero tutela de urgência de modo liminar. Imagina se o juiz ainda vai mandar outra parte se manifestar. Deixa de ser liminar. Então, nesse caso, o juiz decide sem ouvir a parte contrária. Aí ele pode, tá? Então, a regra é, tudo que o juiz vai decidir contra uma parte, ele tem que mandar ouvir essa parte. É a regra, né? As exceções estão no artigo 10, salvo engano. É o artigo 9 e 10 do CPC que trata disso aí. Eu vi o 10º aqui, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Isso, ele não pode, mesmo que seja matéria de ordem pública, que ele pode decidir de ofício, ele tem que mandar a outra parte se manifestar, senão é decisão surpresa. Vou já dar um exemplo real, em que nós anulamos uma decisão do tribunal aqui no TST por causa de uma decisão surpresa. Eu queria aqui o meu 10º. Mas tem exceções, vê aí. Nós estamos no 10º mesmo, no 9º, tem exceções. Está aqui. Não se aplica. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo 1. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 2 e 3, a decisão prevista no artigo 701 e só. Ou seja, nas tutelas de urgência, por óbvio, não faz sentido ouvir outra parte, é urgente, né? Bom, mas olha só, é a decisão surpresa. Tinha um processo lá que já estava em grau de recurso, tá? E aí, quando chegou surgiu um documento novo, né? Foi um acordo de audiência, um mata de audiência. Aí, o que a outra parte fez? A outra parte era um sindicato. Pegaram esse documento, juntaram no processo. Quando juntou no processo, a desembargadora botou o processo em pauta e julgou, não nos deu a chance de manifestar. Eu apresentei embargo declaratório. Disse, Elezona, tu não pode decidir essa bosta sem me ouvir primeiro, é decisão surpresa. Disse que posso sim, que se foda. E manteve a decisão dela. Eu recorri ao TST, disse, seu TST, pera lá. Ela levou em conta esse documento sem me dar a chance de manifestar. Isso é decisão surpresa que viola os artigos 9 e 10 do TST. O que o TST fez? De fato, é decisão surpresa, anula o acórdão, volta ao processo, abre prazo para se manifestar e depois julga de novo. Vedação da decisão surpresa. Não pode, né? Mesmo que ela olhe o documento, de fato eu vou acolher isso aqui. Ela pode até pensar isso, mas ela tem que me ouvir primeiro, né? Ou a matéria que seja, sei lá, coisa julgada. A outra parte junta um documento e diz, olha, tá aqui, já tem coisa julgada sobre isso. O juiz olha, tem mesmo. Coisa julgada, o juiz pode conhecer de ofício. Não interessa, ele tem que me ouvir primeiro. Ele não pode acolher a coisa julgada sem deixar eu manifestar primeiro. É por isso que mesmo no processo de trabalho, que a gente não tinha, quando a reclamada contesta e ela traz preliminares ou prejudiciais, o juiz abre prazo para outra parte obrigatoriamente. Olha, reclamante, manifeste sobre preliminares e prejudiciais. Porque essas preliminares e prejudiciais podem levar ou à extinção do processo, né, como uma coisa julgada, por exemplo, ou a extinção de parte do processo. Então ele tem que deixar, ele já pode até saber, realmente está mesmo, mas mesmo assim, ele já está com a decisão pronta, mas ele tem que ouvir a outra parte. De repente tem um argumento que convence ele do contrário, né? Enfim. E tinha uma dúvida de processo mesmo, se anularem o acordo, vai voltar para o TRT, né? Se for o acórdão, volta para o TRT. Tem que ver como foi a anulação, né? Se já estava sendo discutida nesse acórdão a anulação da sentença, eventualmente pode o TST anular, dizer que não anulou a sentença. Digamos que a decisão surpresa tenha sido na sentença. Eu recorri ao TRT, o TRT manteve. Eu recorri ao TST para anular a sentença. Aí volta, né? Aí voltaria para a sentença. Mas em geral volta para o TRT mesmo. Entendi. Bem.
É da correção monetária, né? Correção monetária, aquela questão de incidência do dano moral que é diferente, né? É a súmula 439, né? 439. E 362 do STJ. Oi? É, 381, né? 362 do STJ e 439 do TST. Qual do STS? STJ. 362. A gente já leu ela hoje, né? Do dano moral. Pois é, a gente queria a explicação porque a gente Tá, fica... para vocês entenderem o porquê. O que acontece? A correção monetária, ela incide desde quando o direito foi devido, é verdade? Digamos, a gente tem processo lá da FEAM, contra a FEAM. As horas extras contra a FEAM, por razões diversas, interrupção de prescrição, etc., elas retroagem até 2005, né? Então, quando vem as parcelas, começam em julho de 2005, mesmo hoje retroagem em julho de 2005. Aí vem lá, horas extras lá de julho de 2005. Aplica o índice de correção monetária lá de julho de 2005, de quando a parcela foi devida. Na verdade, o de agosto, né? É sempre no mês posterior, porque pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Aliás, vocês devem ter visto isso, é a súmula 381. A parcela devida em janeiro é corrigida pelo índice de fevereiro. Por quê? Porque podia ser paga até o 5º dia útil de fevereiro. A parcela de junho é julho, assim por diante, né? Súmula 381. Isso. Sempre o índice do mês 381 do TST. Tá, voltando para a questão do dano moral. Então, como regra, a parcela é corrigida desde o momento em que ela é devida. Quer dizer, eu peguei o salário lá de agosto de 2005. Com esse salário, eu calculei a hora extra que deveria ter sido paga lá até o 5º dia de setembro de 2005. Se tinha que ser paga lá em setembro de 2005, vai corrigir de setembro de 2005 para cá. Essa é a regra. A correção monetária, ela incide desde a época em que a parcela se tornou devida. É assim também no cível, na justiça estadual. Mas o dano moral é um pouquinho diferente. A súmula é dano moral, mas os tribunais aplicam também para dano material. Diz assim, o que é errado, mas enfim, os tribunais aplicam. O que acontece? O dano moral, qual é o parâmetro? Hora extra eu pego o valor, divido pelo divisor, boto 50%, eu tenho o valor exato. Como é que eu calculo o valor exato de um dano moral? Eu tenho como? Não tenho, né? Dano moral é chutômetro. O juiz avalia, pô, isso foi grave, enfiou o dedo no rabo do cara, mas não é muito grave não, enfim. O cara sorriu, né? É relativo. Isso aí. Não houve recurso de imediato, houve até uma certa adesão. Ele deu um prazo de 24 horas para tirar o dedo e ele vai. Ele se indignou por ter sido mindinho, não, mas... Eu lembrei de um caso que a gente até reverteu, teve justa causa, foi assim, o cara era daqueles emburrados da empresa, estava no banheiro, quando ele saiu do banheiro, o cara fez aí ele deu um empurrão no cara e recebeu justa causa, ou seja, por causa de um peido, mas a gente reverteu. Mas a justa causa do que peidou? Amazon Guide foi isso, porque ele empurrou o cara, ele deu um empurrão no que fez o dia, só por causa disso. Quer dizer, o cara no Amazon Guide foi demitido por excesso de gases. Por aí. Tá, né? É antigo esse processo, mas reverteu. Mas enfim, no dano moral não tem um parâmetro. Até tem, né, na CLT, mas ainda assim cabe o arbítrio. A CLT, o artigo 275G, 223. G estipula, né, se for levíssimo, até 3 vezes salário, se for não sei o que, então tem parâmetro. Mas ainda assim é subjetivo, né, porque tá lá no gravíssimo, sem salário do cara, mas é isso, até 100 é um universo imenso, né? 50, 60, 51, 62, quer dizer, sempre tem um grau de subjetividade do juiz, né? Ele vai avaliar se teve uma participação culposa do empregado, se não teve, enfim. E como tem esse grau de subjetividade, o TST entendeu o seguinte, o STJ também. Quando o juiz ou o tribunal fixa, ele já fixou atualizado. Ele não fixa com a data de 5 anos atrás que aconteceu. Ele fixa para o valor de hoje. Eu fixei hoje, já atualizei para o valor de hoje. Eu não estou vivendo no passado. Então eu atualizo para hoje. Olha, hoje R$10 mil. O dano hoje atualizado R$10 mil. Daqui para frente eu vou adiantar.
Agora, quando tem a primeira fixação pelo juiz ou pelo tribunal, essa primeira, se ela não for alterada, é daí que corrige, dessa data primeiro. O juiz fixou em 10 mil, o tribunal manteve, corrige daqui da sentença. O juiz fixou em 10 mil, o tribunal baixou para 5, vai corrigir da decisão que fixou em 5. Ou seja, corrige sempre da fixação daquele valor que prevaleceu no final. Tá? Se não foi alterado, na primeira fixação. Se foi alterado, é nessa que alterou. Ou do arbitramento ou da modificação do recurso. Exatamente. Porque, na verdade, se modificar, no fundo, foi a segunda decisão que fixou, né? Que O que envolveu interessa é a diferente. sentença. Hã? O que interessa é a sentença. O que interessa é a decisão que prevaleceu, é dessa data. Se foi a primeira, ela foi mantida, então ela prevaleceu. Se ela foi alterada, a alteração não Porque a prevaleceu. correção monetária de dano é sempre muito pouco também, até porque E depende do prazo, né? Não, depende. Hoje é porque é Selic, né? Hoje é porque ele vem, o dano é posterior ao ajustamento sempre, então é Selic. Se bem que a Selic está aumentando, né? Já está chegando em 12% ao ano, de repente vai ficar alto isso aí. Um dano moral em 100 mil, que hoje é muito raro de você ver. 100 mil em um ano, 12%, está 12 mil, né? Não é tão desprezível assim, não. Então a correção monetária é do arbitramento. Da última decisão. Ou Da da decisão que sentença que prevaleceu, foi alterada. Isso. Mas a última decisão. Agora, A do juiz pode ter sido O do mantida, juros. então essa que prevaleceu. se for mantida, é do juiz. O juiz Se do for alterada, é da alteração. O juiz é Ficou do. bem claro, é só ver a Os juros eram do ajuizamento antes da mudança na ADC 58. Hoje não tem mais, sim, juro, mas Selic, né? Sim. É só Selic, não tem mais. Aliás, na verdade, vai ser, você vai pegar hoje, uma sentença atual, né? Os danos sempre são posteriores ao ajustamento, da decisão, então sempre são posteriores. Se são posteriores, aplica-se a taxa Selic, que já embute a correção monetária e os juros. Ou seja, da fixação, você joga Selic, aí já tem correção e juros. Não tem, mas o Supremo diz que tem, então tem, né? Pois é. Então esse aqui também foi um. A do Bezinde já foi, né? Justa causa do botão. Isso aí dá para atingir o uniforme da gente de trânsito, né? Esse verdinho aí. Claro, minha amiga. Esse aqui que tu botou. Justa causa, comportamento reiterado, bis e idem. Porque a gente viu aqui no slide que o professor mandou, né? Se o empregado fez aquele comportamento errado reiteradas vezes e o empregador aplicar de novo uma suspensão, alguma coisa, não vai ser bis in idem. Por quê? Porque ele não mudou o comportamento dele. A gente queria só entender melhor isso. Tá. Olha lá, uma falta única que o empregado pratique pode ser falta grave da justa causa? Pode, claro. Essa falta, por exemplo, ele furtou 10 milhões da empresa. Claro que pode ser falta grave, né? Essa falta, ele pegou em pleno meio de trabalho, pegou uma arma, atirou na perna de um colega, brincando, né? Pode ser justa causa. Mas se for uma falta leve, pode ser punida por justa causa? Não, né? Tem o princípio da proporcionalidade. Uma falta leve deve ser punida com uma penalidade leve. O empregado se atrasou meia hora a serviço, ele pode ser punido com justa causa? Não tem lógica, né? Mas ele se atrasou meia hora ao serviço, ele levou uma advertência verbal, tá? Mais adiante ele se atrasou 3 dias depois, 40 minutos de serviço, levou uma advertência verbal. Aí ele faltou sem justificativa, ele foi suspenso por 2 dias. Gradação da pena, né? Aí tornou a faltar o serviço sem justificativa, ele já foi suspenso por 10 dias. Tornou a praticar uma falta leve pelo conjunto da obra, ele pega a justa causa. Quer dizer, mas na verdade, o que está... Agora, se essa última falta ele foi advertido, eu não posso posteriormente pegar e aplicar a justa causa. Essa última falta, a penalidade aplicada é a justa causa, não por essa falta isolada, porque ela é leve, mas porque o conjunto da obra faz com que ela seja grave. O que eu não posso seria bis in idem, olha, empregado, você... Porque é a mesma falta aí, mas só que ele foi gradativamente, né? Advertência, exatamente. suspensão,
Aí quando é que é bis e idem, quando quase no mesmo... Seria bis e idem se fosse assim. O empregado faltou, se atrasou por 10 vezes. Na 10ª vez, foi aplicada uma suspensão para ele. Uma semana depois, o empregador disse, não, pera lá, porra, esse cara falta muito, eu vou dar justa causa. Mas não, já puniu aquela falta. Nessa 10ª falta, poderia ter aplicado a justa causa e dizer, olha, essa falta aqui, isoladamente, seria leve, mas no contexto do histórico disciplinar, é uma falta grave. Então, por essa falta que está agravada pelas anteriores, eu vou te dar a justa causa. Porque ele não fez primeiro, né? Ele deixou, aí quando ele se imputeceu, já foi que lá não justa causa, mas ele tinha que ter dado, né? Entendi. Ele não pode punir a falta com advertência, com suspensão, e depois, sem uma nova falta, querer dar justa causa. Ele não dá. Sabe quando isso apareceu uma vez? Olha só, o empregado que se apropria de material da empresa, isso é falta grave? Né? Inclusive improbidade. Apareceu uma questão assim. Eu já vi uma questão assim. O empregado, acho que não era nem o FGV ainda, acho que era CESP. O empregado, ele era vigia do supermercado. Pior ainda que ele deve cuidar do patrimônio, né? À noite, tinha lá a prateleira de laticínios, ele foi lá e detonou queijo, iogurte, mas não sei o que, né? Ele comeu? Sim, comeu e depois acabou. Normal, né? Meu Deus do céu. Meu Deus, é porque ele comeu ou porque ele acabou hoje? Só assim para entender. Não, é que ele comeu umas coisas nada a ver, né? Tá. Manteiga com queijo, né? Não, lá ele detonou. Mas é detalhe, ele comeu produtos da... Meia feia, né? A minha filha, quando a gente está no Carrefour que dá 10 horas, que são senhores, dentro de 10 minutos estaremos encerrando as atividades comerciais. Ela me olha, pai, se eles trancarem, a gente come essa porra toda. Minha filha é de 11 anos, né? É por aí. Acho que o Matheus vai a mesma coisa, né? Sim, mas o detalhe, aí como ele comeu, o empregador resolveu suspendê-lo por 1, 2 dias, né? Aí algum tempo depois, esse mesmo empregado, um mês depois, registrou a candidatura para concorrer a dirigente sindical, né? Aí o empregador disse, pensando bem, porra, ele atacou o material, o patrimônio da empresa, é grave, vem cá, sabe aquela tua falta? Justa causa, você tinha que dizer o que é ruim em defesa do empregado, aí seria bis idem. Quer dizer, é discutível a questão, muita gente foi, mas foi uma falta leve, você não sabe se é falta leve, não tem elementos para isso, você não sabe o que ele fez antes, então muita gente, olha, uma falta leve não pode ser justa causa, não era por aí, o caminho era, já puniu aquela falta, se puniu mal, o problema é dele, ele não pode punir de novo, porque aí seria bis idem. Tem um prazo também mal, para né? punir, Tipo, né? ele tinha Tem um que prazo ter para punir gradativo. também, né? Tem o princípio da imediatidade, né? Se não for punido dentro da imediatidade, considera-se que houve perdão tácito. Agora, o que é imediatidade? Depende. O seu Zé da quitanda da esquina, tem um empregado que trabalha com ele, se ele não punir em uma semana, já era. Ele pode até tirar uma semana para pensar, avaliar, esse cara nunca fez nada, tem um bom histórico, está com um problema em casa, eu vou pensar, não vou dar justa causa não, então eu vou dar justa causa, enfim, ele pode pensar. Agora, uma organização como o Correio, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, levou 1 ano apurando, aí depois de apurar durante 1 ano, justa causa, normal, né? Quer dizer, depende, não existe um tempo receita de bolo, vai variar conforme o caso concreto, né? Que aí uma empresa de grande porte precisa de mais tempo para apurar. Uma empresa que tem regras rígidas, monta uma comissão, colhe depoimento, faz relatório, manda para o órgão tal, como essas estatais têm, empresas grandes têm, né? É natural que demore mais tempo. Aqui a gente tem, tipo assim, tem recursos, que o meu amigo aqui falou, se recursos, que a enrola gente muito tem nas dúvida preliminares. nos recursos, tem sentença normativa e tem verbas trabalhistas, que no caso o senhor falou no começo sobre as horas extras. Normativo o professor falou lá, lembra? Na verdade, a maior pergunta que eles querem fazer aqui, que já tinha chegado no conceito quando chegasse sem levantar, qual era a peça que ia cair? A última foi contestação, né? Não, reclamação. Tem certeza? Foi, eu fiz reclamação trabalhista, estou na repescagem, eu e a Miriam. Não tem repetido. Mas tem uma contestação de repente agora. Eu acho que foi antes. Acho que foi adiante. Ah, tá. Por isso que a gente está É o postando 32, né? São duas coisas assim que a gente está aqui. Pelo menos assim, 32. dentro dos sites que a gente vê de cursos, né? Pelo menos Todo que mundo eu fala tenho RO. acompanhado,
Não, na verdade, É, o que tem pego dos últimos exames da FGV é que eles repetiram só 3 vezes. Tipo assim, caiu o recurso, aí depois caiu o recurso de novo. Só na história da FGV, eu acho que só no máximo 3 vezes eles repetiram Não, eles peça. já fizeram 3 contestações seguidas. Já vi. Não, eu digo assim, 3 contestações Entendi. seguidas, mas é uma repetição. Eu acho que é RO, tá? Vou dizer o porquê. Porque é a peça mais simples de todas, né? Porque na inicial você tem uma porrada de dados, você tem que avaliar com aqueles dados o que é que você vai pedir. A decisão de o que vai fazer é sua. Sim. No RO, na contestação já é mais fácil. Você tem aquilo que o cara quer e você já sabe o que tem que rebater. Só tem que caçar os fundamentos. No RO, já tem o que foi decidido, você sabe o que vai recorrer, o que vai dizer e já tem os fundamentos que o juiz usou. Você já sabe o que vai combater. Então, para mim, a peça mais fácil é RO. Mas eu acho que RO, não é porque não vai repetir, não é por isso não. É porque o histórico da FGV, não é o SESP é a mesma coisa, mostra o seguinte: quando a primeira fase vem fácil, eles arrupiam no recurso. A primeira fase de vocês foi escrota, pouca gente passou. Pouquíssimo. E eu acredito que eles vão facilitar na peça Foi prática. Eu vi já de dois professores de curso a mesma coisa. Quando o grau de reprovação na primeira fase é muito alta, Eles facilitam. E a peça mais fácil que tem é recurso ordinário. É mesmo. Então, só poderia dar um parado assim do recurso ordinário? Porque a gente fez recurso ordinário ontem, foi? É aquele que eu te mandei. Essas Inclusive, eu te preliminares. mandei. Esse exame agora foi o segundo que menos aprovou. Foi agora. 28 mil no Brasil todo. Aqui em Manaus, eu acho que passou uma folha, duas folhas. Todo mundo com a sua folhinha do recurso ordinário. Eu formulei a minha no rascunho, mas Antes disso, antes de dividir essa peça aí, deixa eu falar para vocês um negocinho sobre prescrição. Isso. Especificamente interrupção da prescrição e não fluência. Aliás, tem uma peça dessa não fluência aqui, né? Uma questão por aqui? Tem. Da Raquel Infante. Essa questão é antiga. O que acontece? Não ocorre nenhuma prescrição contra menor de 18 anos, né? Bom, aqui não tem a separação que o Código Civil faz, menor púber, menor impúber, né? Menor púber, aquele que já tem pentelho, né? Menor impúber, aquele que não tem. É de pelo pubiano? É de pelo, né? É de pelo pubiano, mas aí, enfim. Agora Se eu tô hoje sabendo se 30 se anos hoje se depila, não interessa. E 30 anos depois. Se hoje se depila a laser, não importa. Fala-se de pelo pubiano. Nunca liguei assim, ó. Sim, nunca ele tinha chegado aos pubianos, enfim. De puberdade, né? Puberdade, sim. É o mesmo tom da palavra. Isso. Bem, mas enfim, no direito civil, né, o Código Civil, nos artigos 195 e 198, ele separa. Contra o relativamente incapaz, a prescrição corre normalmente, artigo 95. Já no artigo 198 do Código Civil, diz assim, não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. Então, o Código Civil separa, relativamente corre prescrição, absolutamente não. No direito do trabalho, não. Abaixo de 18 anos, não interessa se é relativo ou absolutamente, não corre qualquer prescrição, que é o artigo 440 da CLT, né? Então, só tem que tomar cuidado, basta imaginar, quando a questão a data de nascimento da mulher, alguma coisa vai fazer que sair. Aqui é fácil receber, né? A Raquel Infante nasceu em maio de 95, ou seja, contra ela só ia começar a correr prescrição, tanto a quinquenal quanto a bienal, a partir de 5 de maio de 2013, né? Então, antes de 2013 não corre prescrição. Ela foi dispensada em setembro de 2011. Ela reclamou em dezembro de 2013, mais de 2 anos. Prescreveu? Não, porque contra ela só começou a correr em maio de 2013. Ele quer que a gente erre na prescrição bienal. Ele quer que você diga não está prescrito, por quê? Porque ela ainda não tinha 18 anos, só começou a correr prescrição quando ela começou. 18 foi em maio de 2013. Ou seja, quando ela juizou em dezembro, tinham passado apenas 8 meses. Né?
Pois é, mas quer induzir ao erro, né? Que passou 2 A anos. ideia é induzir ao erro. Então, menor de 18 anos não prescreve a Contra menor de 18 não. nem Olha, aqui penal. Contra, nenhuma prescrição contra artigo 440 da CLT. Mas presta atenção, isso aí é uma regra em favor do empregado. O empregado morre, ele deixa sucessor. Opa, aí é regra do Código Civil, tá? O sucessor dele tem 17 anos, prescrição normal porque é relativamente incapaz. O sucessor dele tem 12 anos, não corre porque ele é absolutamente incapaz. Então, repara, lê o artigo 440, por favor. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Tá, agora lê o título desse capítulo, lá no artigo 402, logo acima do 402. Da proteção do trabalho do menor. Então, trabalho do menor, você tem que ver a topografia, a topologia desse artigo. Ele está incluído onde trata do trabalho do menor. Então, no trabalhador menor, não corre qualquer prazo prescricional. Agora, se é o filho dele que vai recorrer, a mulher dele, bom, aí é normal da prescrição. Não do herdeiro. Não do herdeiro, exatamente. Pegadinha, adoram fazer Com essas certeza. pegadinhas. Então, Aliás, tipo assim, um exemplo, o pai morreu, ele vai querer pedir indenização, ele tem 17 anos, ele tem que pedir a partir do momento do fato, ele não tem que esperar até os 18 anos Contra para ele poder. corre prescrição, exatamente. Ah. Exatamente. Mas aí no caso ele vai estar representado, né? Se ele tiver 17, ele vai estar assistido. Assistido. Não, eu digo assim, menor de... Sim, vai estar representado. Mas aí, se não reclamar enquanto representado, enquanto absolutamente capaz, não faz nem cheira, né? Que não vai correr nada. É porque o artigo 440 fala que contra o menor de 18 anos, né? Isso. Então ele está abrangendo 16, Só fala em menor, né? Mas a definição... Quer ler de novo o artigo, por favor? Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Oi? Contra os Trabalhador menores de menor, 18. Não falaram em 18, não. Tá aqui. Contra os menores. Tá aí, ó. Mostra aqui. Aí tem remissões aqui. Artigo 7º, Não, o 7º é prescrição, acho que é 7º e 29. É por isso que eu 11 tá, fico isso é em tudo dúvida, prescrição. né? Porque se for 16, 17 ele vai ser assistido. Menor de mas 18, não corre, no trabalho não corre. Mas se for o sucessor do trabalhador, aí é questão. Aí isso aqui é o pode trabalhador ser, menor. Aí é Código Civil. Menor de 18, sucessor, aí é regra do Código Civil. Exatamente. Tá? Mas assim, ainda nessa prescrição, a da Raquel Infante é tranquilo, não Eu precisa pensaria, nada. no caso eu pensava, como é menor, se fosse um caso assim, eu pensaria assim, ainda não correu prescrição para ele, esperar até 18 anos para poder pedir indenização do pai, entendeu? Só que não, né? Até dá para sustentar isso aí, Manuel, na verdade não é isso, porque está no título que trata do trabalho do menor. Do menor, né? Quer dizer, o menor não é o trabalhador, não tem essa proteção. Mas antes de falar de outra coisa de prescrição, falou agorinha, o herdeiro. É o herdeiro que recebe as verbas trabalhistas? O empregado morreu. Quem faz jus às verbas? Ah, isso daí é da herança, não é? Não, é o spoiler? Não, isso é o... Olha só. Não é a ação de... Não, Não. quem Não. faz jus? quem faz jus? Por exemplo, o sujeito deixou viúva, ou viúvo, né, tanto faz, e 5 filhos maiores e capazes. Todos vão receber, só os filhos, só a viúva. Quem recebe? A viúva. E os filhos? Aí eu acho que não tem dividido Eles não a questão concordam? Não do... sei, quem perguntou sou eu, porra. Ele vai ter que fazer ação de consideração e pagamento? Não, tem 50% que é dela e 50% Eles que é dos concordam, filhos, mas né? tem um nome que eu esqueci agora que é do direito código Eles concordam. Ordem da Descendente. vocação hereditária. Hereditária. Isso, mas não é não. Não, ordem não, O ação. nome disso é ordem da vocação Pois é, hereditária. meação, Não, né? meação é a parte dela, mas o trabalho dele tem meação com ela. A não sei que seja comunhão total. Ah, tá. O fruto do trabalho não comunica. Mas não é isso não. Olha só. Tem uma lei própria para isso. A lei 6.858, que é de 81, tá? Ela diz assim, essa lei eu vi ser cobrada acho que uma vez só nessa corda do AB, não é muito comum não. As verbas inerentes ao contrato de trabalho, quando o trabalhador morre, elas serão transferidas em partes iguais, não interessa regime de bens, nada, em partes iguais aos
dependentes junto à Previdência Social. Tá? Então, presta atenção. Os dependentes junto à Previdência Social são o cônjuge, o companheiro, os filhos menores, os filhos maiores incapazes por qualquer razão, deficiente físico-mental, ou o menor que esteja sob a dependência econômica. Vamos ficar no filho e o cônjuge, que é o mais comum. Então o cara morreu, ele deixou a viúva e deixou os 5 filhos maiores. Os 5 filhos, depois dos 21 anos, porque a maior para a Previdência é 21 anos, os 5 filhos já têm mais de 21 anos, eles não são sucessores para as verbas trabalhistas, eles são para a casa do cara, para o carro, para o dinheiro em banco, mas das verbas trabalhistas, nesse caso, só a viúva. Por quê? Porque ela é dependente junto ao INSS. Antes, o INSS tinha que anotar na carteira de trabalho quem eram os dependentes, e o INSS dava uma ficha de dependentes. Hoje não tem mais isso. Como é que se avalia? Pela pensão por morte. O dependente junto ao INSS é aquele que se habilitou para receber a pensão por morte. Tu já viu isso lá no escritório várias vezes. Quem se habilita para a pensão por morte, automaticamente está credenciado para receber as verbas trabalhistas. E se não tiver ninguém, o sujeito não tinha esposa, não tinha companheira, e os filhos são todos maiores, nesse caso é que se aplica a regra do Código Civil. Aí vai pela regra lá do Código Civil, tá? Que é a Lei 6858, logo no primeiro artigo, no artigo 1º, ela diz isso que independe de inventário e que são os dependentes junto ao INSS. E em seguida diz, não havendo esses dependentes, aí é pelas regras do Código Civil. Aí vai... Só sendo menor, né? Filho, ele é dependente... Os dependentes obrigatórios junto ao INSS são cônjuge, companheiro e os filhos até 21 anos. O INSS é um pouquinho diferente. Está no artigo 16 da Lei 8.213/91. Tem lá, são dependentes obrigatórios do segurado. Aí tem lá, filhos até 21 anos, filhos incapazes, qualquer que seja a idade, cônjuge, companheiro, dependente econômico do falecido, e por aí vai. É esse artigo mesmo? São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependente do segurado. 16 da Lei 8.213/91. Essa é a 12, é a lei seguinte. Essa é do custeio, essa aí. Então, olha, você quer ver um exemplo prático? Uma vez eu estava fazendo VAR itinerante lá em Maués, aí morreu um senhor que era do BASA, né? Aí o BASA queria pagar, mas está com ele pagar e pagar a pessoa errada, né? E aí acertaram meu com o BASA, só olha, entra com uma reclamatória, que lá eu pago. Aí veio a viúva e as 2 filhas na reclamatória. Só que uma das filhas tinha acho que 18 e 19 anos. A outra filha tinha 27 anos, inclusive fazia faculdade de Manaus. O que acontece? Se fosse pela regra do Código Civil, dividiriam, no caso, em partes iguais, não é ameação, é herança mesmo. 1/3 para cada. Só que não é assim. Na verdade, a filha de 27 anos, fora. Aí a viúva e a filha que não tinha 21, metade para cada. É um pouquinho diferente. Assim, lá não fez. Só das verbas, né? Hã? Só das verbas, no caso. Trabalhistas, só as trabalhistas, só o governo contrato de trabalho. No caso lá, assim, deu para perceber que não teve diferença, porque assim, é uma família que não ia brigar por dinheiro. Fácil perceber isso aí. Mas hoje pela manhã, foi um casal, aquele cara lá que morreu, que junto do advogado, passou pra gente, seu João Pereira. Tu tá por fora, tá no escritório. Aí foi lá a viúva e um dos filhos, são 6 filhos, né? Por razões diversas, o sujeito ao morrer, aparentemente não tinha mais a condição de segurado do INSS, tinha perdido. A gente vai brigar para tentar reverter, mas acho que não vai adiantar não. Aí eu falei para a viúva que estava com o filho do lado. Ele disse assim, olha, senhora, se eu conseguir que a senhora seja habilitada para pensão por morte, o que tem no processo do seu marido é 100 e um pouquinho mil, é da senhora, sozinha. E se o senhor não conseguir, você está fodido. Mas se o senhor não conseguisse, bem, nesse caso a gente vai no cartório, como os filhos são maiores, vai abrir o inventário extrajudicial para escolher o inventariante, mas na verdade o que for pago é da senhora e de todos os filhos, né? Já não tem mais só a senhora. Pela cara do filho eu já senti que vai dar porrada, mas aí não é problema meu, não posso fazer mágica, né? Mas enfim, o fato é que tem essa diferença.
Se ela conseguir se habilitar, dependente do INSS, ela recebe sozinha, porque os outros são maiores. Se ela não conseguir, vai para a regra do Código Civil e aí sim, aquela história, o cônjuge divide, concorre com os filhos do falecido. Gente, boa noite, eu preciso Boa trabalhar. noite. A gente não pode utilizar nem o ECA nessa situação do menor? Acho que menor. No caso assim, que a gente estava falando agora sobre as verbas trabalhistas, no caso assim, que o pai faleceu. Mas não entendi. Qual seria o uso do ECA? Tchau, tchau. Os menores têm que ser assistidos e tal, não sei o quê. A questão da questão da Ele prescrição. vai ser. Não. O menor, se ele tiver. Obrigado. Valeu, nada. O menor da prescrição é específico do trabalho, né? O menor que não seja trabalhador é regra do Código Civil, normal. Não tem, tá. Mas olha só, essa questão da prescrição, apareceu uma questão sobre interrupção da prescrição, tá? Foi assim, quando eu ajuizo uma reclamatória, isso interrompe a prescrição, mas interrompe daquelas parcelas que estavam na petição inicial, Sim. não é verdade? Mesmo que a minha reclamatória seja arquivada, eu ajuizei, não fui para a audiência inaugural, foi arquivado o meu processo, né? Nesse caso, mesmo assim, mesmo sendo arquivado, a reclamada nem foi citada, pouco importa, interrompeu a prescrição daquelas parcelas que eu tinha colocado no inicial. Apareceu uma questão mais ou menos assim, ó. A mulher, o cara, sei lá, saiu da empresa em janeiro de 2018, por exemplo. Quando foi em, sei lá, dezembro de 2019, ajuizou uma reclamatória pedindo danos morais e horas extras. Não foi só isso aqui, tá? Chegou na audiência, a audiência em maio, colocar abril, março de 2020, o sujeito não foi para a audiência, aí foi arquivado. Quando chegou em fevereiro, aqui está em março, quando chegou em maio de 2020, ele ajuizou nova reclamação trabalhista, pedindo danos morais, horas extras e periculosidade. E a pergunta foi uma pergunta subjetiva. A pergunta era: existe alguma parcela prescrita ou todas são prescritas? Prescreveu, eu acho que ele não colocou na primeira lá. Exatamente, é a súmula 268. Danos morais e horas extras, ele colocou na primeira, que foi arquivada em março de 2020, né? Então, olha lá, aqui 2022, essa nova. O que acontece? O arquivamento é o último ato do processo que interrompeu a prescrição. E o Código Civil diz que a prescrição interrompida recomeça a correr a partir do último ato do processo que interrompeu. Então, a partir daqui, corre de novo o prazo de 2 anos, foi interrompido. Então, esse prazo vai terminar em março. Porra, mas aí não dá, né? Aqui tem que ser 2021, porra, senão não vai dar. 2020 mesmo, tá? Deseira minha aqui. O que acontece? Esse prazo aqui ainda não tem 2 anos, né? Porque mais 2020, já foi 2 meses depois, ainda não tem 2 anos para essas parcelas que estavam na primeira e que ele repetiu. Mas quando eu pego a periculosidade não teve interrupção, então eu vou pegar lá do contrato original. Janeiro de 2014 até maio de 2020 já tem mais 2 anos. Essa prescreveu. Mas ele foi arquivado em parte? Não entendi. Não, aqui foi arquivado, ele não foi, morreu tudo. Mas em relação às parcelas que ele havia pedido na primeira reclamatória, aqui interrompeu a prescrição. Então, danos morais e horas extras, a prescrição está contando desde março de 2020, iria até março de 2022. Como ele reclamou em maio de 2020, escapou da prescrição. Tá? Agora, a parcela de periculosidade, como não foi interrompida, a prescrição bienal vem daqui. Entendi. Aí prescreveu em janeiro de 2020. Que só interrompe uma vez, né? Isso aí interrompe uma vez, exatamente.
Tinha uma outra de prescrição que a gente estava vendo, que a gente não estava encontrando. Parcial e total? Sobre o contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho tinha sido prescrito. Tu lembra que a gente estava falando agora, que a gente não encontrou, tu falou que poderia ser... como é que tu falou? Só doutrinário, que a gente não encontrou na... Não é de prescrição total e parcial não, né? Não. A suspensão do contrato de trabalho, por que ele suspende o contrato de trabalho? Comissão de conciliação prévia? Pois é, tinha alguma coisa que a gente estava fazendo ainda agora e eu estou tentando encontrar aqui. A gente não entendeu por que suspendia o contrato de trabalho. Tu lembra que tu até estava falando Acho assim? que eu me lembrei. Né? Tu lembra que a gente estava rebatendo a cabeça que a gente não encontrava lugar nenhum? Auxílio doença acidentário? Não era do descanso semanal remunerado? Domingo, aquela Não, questão... esse interrompe, não suspende. Interrompe mesmo, interrompe isso, né? Mas é porque isso é uma questão mais doutrinária, né? Pois é. A gente não encontrou isso em nenhum não tem artigo. definição legal. Não tem? Não tem previsão legal. Não. Mas é tranquilo, a doutrina de jurisprudência que são incontestáveis, ninguém discute isso. O que é suspensão? O empregado não trabalha, mas também não recebe. O que é interrupção? Ele não trabalha, mas recebe os salários. Então, por exemplo, o empregado, ele falta sem justificativa e a empresa não paga o salário. Esses dias que ele não trabalhou e não recebeu, são dias de suspensão do contrato. São dias que não vão computar tempo de serviço. Digamos que ele tem um total de 30 faltas nessa situação, faltas não justificadas que ele não recebeu o salário. Ele não tem esses 30 dias computados no tempo de serviço, tá? Então, por exemplo, a empresa paga anuênio, ele não vai completar um ano junto com os outros, ele vai demorar mais até completar o tempo de um ano. Porque foi suspenso. Porque o contrato foi suspenso. Olha só, faz assim, ó. Suspensão e interrupção. Na suspensão, o empregado, os dois principais efeitos do contrato não são produzidos. O contrato existe, o contrato não está extinto, mas ele não produz nenhum efeito. O empregado não trabalha, que é a principal obrigação do empregado, e o empregador não paga salário, que é a principal obrigação do empregador, tá? O contrato existe, mas ele não está produzindo efeitos, então não vai contar tempo de serviço e nem vai recolher FGTS. Isso é o típico da suspensão. Já na interrupção, o empregado não trabalha, mas ele recebe salário. Então, como regra, você pode raciocinar assim: toda vez que o empregado não estiver trabalhando, mas ele recebe normal salário, é interrupção. Por exemplo, no repouso semanal remunerado, ele não trabalha, mas é remunerado, então é caso de interrupção. Nas férias, Maternidade também, isso é maternidade. é um pouquinho diferente, já eu falo sobre isso. A regra geral, tem 3 casos especiais, esse é um deles. Nas férias, o empregado não está trabalhando, mas ele recebe a remuneração de férias, é caso de interrupção. O empregado acertou com o empregador: olha, minha mãe está doente lá em Parintins, eu queria faltar durante 15 dias. E o empregador disse: você é um bom empregado, eu te dou licença e vou pagar teu salário. É interrupção. Então não interessa a falta, o caso não trabalhou e foi pago o salário, é caso de interrupção. Na interrupção vai contar tempo de serviço e vai recolher o FGTS, tá? O empregado sai de férias, o empregador vai contar o tempo de serviço e vai recolher o FGTS sobre a remuneração de férias. Essa é a regra geral, mas tem umas situações peculiares, né? Por exemplo, acidente do trabalho, tá? No acidente do trabalho, o que acontece? O contrato está suspenso, está específico na CLT, o artigo 475. O contrato está suspenso. Dá uma olhadinha, por favor, artigo 475.
Até ontem era, se mudou foi de ontem para hoje. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Desculpa, é isso aí. Aposentadoria por invalidez, ela suspende o contrato. No entanto, ela vai produzir efeitos, né? Apesar de suspenso o contrato, você vai na súmula 440 que diz assim: o empregado que estiver aposentado por invalidez, enquanto a situação perdurar, a empresa vai manter o plano de saúde, se por acaso oferecia. Quer dizer, a regra geral na suspensão não produz nenhum efeito, mas aí é uma situação excepcional. E tem mais, na súmula 440, ela traz 2 casos de suspensão com produção excepcional de efeitos. Eu já vi questão desse aqui. Já encontrei, inclusive. Oi? Eu já tinha visto questão sobre esse aqui do plano de saúde. Mas ela tem outra. O que mais que ela fala? Qual é a outra situação do plano de saúde? Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. Pronto, então, aposentadoria por invalidez e acidente de trabalho. Nesses 2 casos, a súmula diz: olha, o contrato está suspenso, mas vai produzir esse efeito que é de pagar o plano de saúde, tá? Mas tem mais ainda. Suspensão também. Quero saber se vocês assimilaram isso aí, tá? Então, nos casos, já teve dúvida, antes quando havia dúvida, a FGV colocou numa questão de prova se o acidente de trabalho suspendia ou interrompia, e o gabarito era que interrompia. Hoje não tem mais essa dúvida que o TST pacificou, porra nenhuma, suspende.